Então, gente, boa noite. Gostaria de dar boas-vindas a todos e todas aqui presentes hoje, quem está virtualmente presente também. A Maria Helena, né, diretora aqui do CAU, seria responsável por fazer essa apresentação. Ela teve um incidente em casa, o marido dela teve um acidente, ela não pôde estar presente hoje. Então, eu venho aqui para apresentar a vocês esse projeto novo, né, que tá sendo hoje aqui no CAAL, Centro Alceu Moroso Lima, que é o projeto 2024 Valores de Democracia Hoje, né, para a gente rememorar os 60 anos do golpe militar, para a gente trazer à tona essa questão da memória, né, depois de 60 anos, o que que a gente deve lutar, o que que a gente deve disputar. E aí, junto com o Centro Alceu Moroso Lima, tá a Associação dos Amigos do Doutor Alceu, a ADA, o Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade, a Casa de Stefan Zweig, Faculdade Arthur de Saerp, o Grupo Pró-Memorial Casa da Morte. Nem me apresentei, eu sou Rafane Valora Paixão, eu sou historiadora e membro do grupo Pró-Memorial, que luta para que a Casa da Morte se transforme num memorial. Instituto Municipal de Cultura, a Livraria Nobel, Museu Imperial, agradeço a presença do Maurício Vicente hoje aqui, Universidade Cândido Mendes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Universidade Federal Fluminense, a UF. Então, o Centro Alceu Moroso Lima é um lugar que a gente utiliza e é muito importante, né, muito simbólico a gente estar aqui hoje, que foi um homem que lutou por democracia em tempos obscuros, né, que se utilizou do seu privilégio para dar voz a quem não tinha voz naquele momento. Então, hoje a gente recebe a professora Samantha Quadrati, professora da UF, que, felizmente, como esse projeto não é um projeto voltado somente para universitários, né? Então, a gente pensou na possibilidade de trazer a Samantha exatamente por ter essa possibilidade, uma pessoa que tem uma fala que vai alcançar todas as pessoas, né? Responsabilidade. A Samantha é graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professora associada de História da América Contemporânea da UF, onde atua no Laboratório de História Oral e Imagem e tem experiência na história latino-americana, com ênfase nas últimas ditaduras, atuando principalmente nos seguintes temas: memória, violência, política, direitos humanos, lugares de memória e consciência e juventudes. Então, eu vou dar a fala agora para a Samantha, para a gente discutir um pouco desse tema que é tão importante hoje, né? E a gente consegue compreender, principalmente depois, né, dos últimos anos, que memória também é um espaço de luta, de disputa, né? Então, Samantha, fica à vontade. Obrigado, Rafane. Quero também agradecer o convite e parabenizar pelo evento. São 60 anos do golpe. É bom ver que os eventos não ficaram concentrados somente no mês de março, nos meses, né, de março e abril. A gente tem eventos ocorrendo ainda durante o ano, o segundo semestre também tem previsão. Então, é bom que a gente tenha esses espaços, né, para falar sobre esses 60 anos do golpe. Havia muita expectativa do que seriam, né? Seria essa efeméride que a gente costuma na história chamar de data convocante, a data em que a sociedade ela é convocada de alguma maneira a refletir sobre aquele acontecimento. Havia, principalmente depois que a gente sai de um governo negacionista do passado ditatorial, que reivindicou ainda, né, uma memória positiva da ditadura e da violência política, aonde ele valorizou, né, durante toda a sua carreira, não generais presidentes, mas sempre os torturadores. Então, havia uma expectativa muito grande do que seria, do que teríamos de discussão, do que teríamos algum tipo de uma política de reparação. As coisas estão andando mais lentamente do que a gente esperava, dentro da expectativa. Atende também uma realidade política do país, né? Então, para compreender um pouco esses 60 anos. Eu, como a Rafane generosamente me apresentou, eu trabalho com lugares de memória na América Latina, não só no Brasil, com ênfase maior na Argentina e no Chile, em comparação com o caso brasileiro.
tenho trabalhado principalmente com a questão do ensino, como esses lugares são importantes para o ensino na educação básica, sobre aquele passado ditatorial, e são importantes de diferentes maneiras. Muitas vezes o professor trabalha numa escola mais conservadora, então levar a um espaço como, né, um antigo centro de detenção, um centro de extermínio, muitas vezes tem sido uma saída para esses professores, ou tem alguma polêmica dentro da escola. Então, se desenvolveu uma grande parceria, né, entre professores de educação básica nesses países todos, inclusive aqui no Brasil, e também na Argentina e no Chile. O tema não é fácil de tocar nesses países, ao contrário do que a gente aqui imagina, pelo que vê em filme, pelo que vê, pelo que lê na imprensa. É um tema ainda sensível, ou um passado difícil de se tocar, porque tem perguntas que ainda exigem respostas, né? O que foi feito com os desaparecidos políticos, onde estão os corpos, quem deu a ordem, a quem se responsabiliza. Também as questões que se estabelecem num plano às vezes mais comum, né, enfim, de disputas políticas e tudo mais. Então, é um tema sensível, é um passado difícil, porque ele está vivo ainda nessas sociedades, né? Não só por conta de perguntas sem respostas, mas também por demanda por verdade, né? Memória, verdade, justiça, e hoje a gente inclui aí a palavra reparação. Então, as políticas de memória associadas, né, à questão dos lugares de memória é também uma política de reparação. E esses lugares de memória, eu vou falar especificamente do caso brasileiro, mas tem também uma história conjunta nessa América Latina, que é fundamental. Esses lugares, eles têm, primeiro, um processo que é um processo que a gente chama de identificação. Então, em que momento aquele lugar ele foi reconhecido? Eu trabalho com lugares onde ocorreram violências políticas, em que momento aquele passado ele foi reconhecido, aquele lugar foi identificado como um centro clandestino de detenção. Ele é clandestino mais ou menos, né? Os militares gostam de dizer que é um espaço clandestino porque não seria muitas vezes um espaço oficial do Estado. Então, por exemplo, pode ser uma casa que é alugada, pode ser uma oficina de carros, que a gente vê no caso argentino, uma casa como a casa aqui de Petrópolis. Então, se alega que aquilo ali é um espaço clandestino fora do Estado. Mas, na verdade, isso não é, né, correto, porque ele está incorporado, ele é usado, ele é pago, é cedido ao Estado. E havia uma expressão muito comum que a gente falava, eu já usei, não uso mais, que é a ideia dos porões da ditadura. Mas à medida que esses lugares começam a ser identificados, a gente vai vendo que de porão não tinha nada. Você tem caso de escolas que foram usadas durante as férias escolares, você tem o caso da oficina de carros, você tem o caso de casas, você tem os próprios espaços militares, delegacia. Eu sempre gosto de contar o DOPS ali no Rio de Janeiro, não sei se vocês já conhecem, um prédio que fica na Rua da Relação, né, um prédio histórico dos anos 20, que abrigou a polícia política do Rio de Janeiro durante praticamente todo esse século XX. Ele é um prédio que fica na zona boêmia do Rio de Janeiro, que é a Lapa. Sempre foi uma zona boêmia, mudando o perfil da boemia, mas sempre teve muita gente. E que nos anos 2000 eles encenaram uma peça que era Lembrar e Resistir. A peça era encenada à tarde, no verão carioca, então vocês já podem imaginar o que era, né? Entrar numa prisão, numa cela, né? Mesmo antes da crise climática já era muito quente. E havia encenações de violência, de tortura, né? Com gritos, com tudo mais. E as pessoas passavam na rua, ouviam e não sabiam que tinha uma peça sendo encenada ali. E ligavam, porque ao lado funciona a delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro ainda. E ligavam falando, vocês não têm vergonha? São 4 horas da tarde. Só qualquer um que passa na rua escuta, ligavam do orelhão, né? Não tinha nem celular. Então, quer dizer, tinha, mas eram para poucos ainda. Havia ali uma denúncia, então há uma materialidade daquele espaço, aonde em pleno anos 2000 as pessoas conseguiam passar, ouvir, identificar, né? Então eles estão longe de serem porões, eles são inclusive criados para serem vistos, conhecidos. Uma das estratégias da repressão é a implementação do horror, do medo naquela sociedade, para que você não faça parte, né? Você não queira
ajudar um amigo, você não queira ajudar um colega de trabalho, que você fique com medo, que você fique com receio. É claro que muita gente não foi paralisada pelo medo, mas outros foram. Então, a ideia de que era um porão, a gente vê que não era bem assim. E muitos desses lugares, eles foram identificados não só pelos sobreviventes, claramente, mas foram identificados também pelos vizinhos. Os vizinhos que viram, né? Ah, olha, entre os anos tais e tais, passou a ter uma movimentação esquisita que não tinha ali. Então, a gente começa a ver muito carro de militar entrando, muito militar passando. E quando a redemocratização chega nesses países, esses vizinhos vão fazer a identificação e eles conseguem mapear. Olha, funcionou de março a setembro do ano tal. Foi quando a gente mapa, né, tem claramente ali o período que aquele espaço foi adaptado para servir ao centro de detenção. Como as ditaduras promoveram prisões em massa, muitas vezes também, não só pela questão da clandestinidade, mas também pela questão da praticidade, vários lugares foram adaptados, né? Estádio, caso Caio Martins em Niterói, que recebeu muitos presos políticos imediatamente depois do 31 de março, navios, que também serviram de prisões, porque você tem um volume muito grande de prisão assim que o golpe ocorre. Depois aquele momento se estabiliza, mas imediatamente após o golpe, você tem inúmeras prisões, desde pessoas envolvidas com o governo deposto, políticos de oposição, de esquerda, e esses lugares então vão sendo adaptados. Então, você tem um primeiro processo sobre eles, que é identificá-los, onde ocorreu o período, se era ou não um espaço do Estado, que vai ser, né, seja uma delegacia, seja um quartel, uma ilha, né, que vão sendo usados. Mas no decorrer, né, daquela repressão, outros espaços começam a ser incorporados, como eu falei, seja uma escola, a ilha, no caso, cedida pela Igreja Católica na Argentina, casas e tudo mais. Então, o primeiro ponto importante para esses lugares de memória é entender que eles correspondem a uma multiplicidade de espaços, não só espaços relacionados ao Estado, mas também espaços que fazem parte do nosso cotidiano. Então, longe de serem porões, eles estão ali, eles são visíveis, a população identifica, pode na época não falar nada porque tem medo, né? Porque não consegue, vai fazer a denúncia aonde, para quem e tudo mais. O segundo passo importante aí é a recuperação desse espaço, que é o momento em que você consegue retirar quem está ali dentro, né? Então, seja as Forças Armadas, seja um dono daquele lugar, ou porque ele às vezes também foi abandonado depois que ele foi usado, então você vai recuperar aquele lugar. É um momento de muitas disputas também, essa recuperação do lugar. Ou o órgão às vezes deixou de existir, então não tem mais uso, mas é o momento dessa recuperação, é um momento onde a gente percebe o maior conflito que a gente tem. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o DOP sempre foi, esse prédio que eu falei da peça, ele sempre foi muito conhecido, porque ele foi usado como prisão política ao longo do todo o século XX. As pessoas sabiam que ali, né, você tinha o Departamento de Ordem Política e Social, o nome foi mudando ao longo do tempo. Esse é uma polícia que existe quase no Brasil todo, então você tem o de Minas Gerais, que hoje também está passando por um processo de recuperação. A polícia saiu de lá recentemente, deve ter uns 7. A gente ficou, eu fiquei meio com um vácuo de tempo por causa da pandemia. Quando eu falo saiu outro dia, parece que eu esqueço os 2 anos, né, da pandemia. E o DOPS de São Paulo, que é hoje o Memorial da Resistência, né? Então, como eram polícias civis, em alguns casos a recuperação foi que se deu de uma outra negociação, uma negociação diferente do que você negociar para tirar, por exemplo, as Forças Armadas do DOI-CODE do Rio de Janeiro, né? Eles não vão sair de lá, é o batalhão da PE, da Polícia do Exército, então não há nenhum processo, né, de recuperação daquele lugar. As Forças Armadas seguiram, como seguiram em outros lugares, aonde, né, a base aérea do Galeão, onde o Stuart Angel foi morto, pegando os exemplos mais aqui do Rio de Janeiro. Mas outros não, né? Mas essa recuperação, ela vem dentro desse debate, né, das disputas de memória, dos usos políticos do passado,
E ela implementa ali uma disputa também sobre que passado a gente quer lembrar e como a gente quer lembrar esse passado. No caso do DOPS, por exemplo, que há hoje um movimento forte, né, sobre a recuperação do lugar, ele está vazio, a polícia política, a polícia civil, ela fica do lado, e durante o governo do Sérgio Cabral, ele deu o prédio para ser um museu da Polícia Civil. E aí veio a comissão estadual e durante o processo da comissão nacional, da comissão da verdade estadual, ele disse que ia dividir. Então a polícia ia ficar com uma parte e os grupos de direitos humanos iriam ocupar outra parte do prédio. Houve um desacordo, porque ninguém queria a metade do prédio. Eu costumo dizer que eu teria pego a metade do prédio, né? Porque eu acho que é importante a gente botar o pé ali dentro. O primeiro passo nessa é botar o pé. Depois a gente vai ver o que vai sair dali. São anos de disputas em todos esses lugares, né? E você dali, então, hoje não tem nada. O prédio está completamente abandonado. É um prédio histórico, tombado não como um patrimônio sensível, mas tombado pela questão do patrimônio histórico e artístico, né? Imagine um prédio dos anos 20, com todos os detalhes, né, dali, e que tem uma representatividade, Prestes e tantos outros ficaram presos naquele prédio. E hoje ele é, né, um prédio onde a sua recuperação ela vem sendo discutida, a polícia se recusa a não fazer o seu museu, os movimentos sociais de direitos humanos se recusam a não abrir mão do lugar, né, e que representa para a gente um ponto importante sobre essa dificuldade que é você recuperar um espaço, né? Mesmo vazio, mesmo não sendo ocupado, não quer dizer que vai ser facilmente recuperado, facilmente você vai, a partir dali, conseguir fazer uma construção, uma reconstrução daquele lugar, que eu vou falar mais um pouquinho daqui em diante. Essa política de memória, ela é importante também, porque ela trabalha com duas questões, né, fundamentais aí. O direito à memória, então é importante para quem sobreviveu àquele lugar, que aquele lugar seja reconhecido como um centro onde ocorreram violações de direitos humanos, porque é como se você estivesse dando, diante muitas vezes da a palavra não vai sair, muitas vezes essas vítimas, durante seus depoimentos, elas são completamente desacreditadas, né? Então, a importância que ele reconhecer aquela ocupação daquele espaço, aquela recuperação, porque para ele é um aval, muitas vezes, do que ele estava falando ali dentro, né? A comprovação. Então, ele é importante na memória, ele é importante na verdade e ele é importante também na justiça. Por quê? Porque é a partir dali que você começa também a fazer uma investigação, a partir das denúncias e a partir dos testemunhos sobre o que ocorreu naqueles prédios. Então, trabalho arqueológico, né, de arqueologia forense, a identificação de possíveis materiais biológicos, a identificação de inscrições na parede. Sempre um trabalho muito multidisciplinar da recuperação desses espaços, né? Que demanda escavações também. O DOI-CODE de São Paulo tem feito esse trabalho agora dessa arqueologia. Muita gente acreditou que não fosse achar nada, e eles acharam inscrições na parede, eles acharam carimbos, marca de caneta, que remetem à época da ditadura. Então, e acharam, né, e estão investigando ainda um possível material biológico. Quem vê séries estadunidenses, principalmente, CSI, essas coisas, né, é um trabalho muito semelhante ao que a gente vê sendo feito muito parecido, na verdade, que a gente vem sendo feito ali. Então, durante algum tempo, inclusive, esses lugares foram visitados por juristas com testemunhos para que a identificação e a palavra daquelas pessoas fosse identificando o lugar. Então, era comum, por exemplo, você esconder um elevador. Para quê? Para desacreditar a vítima. Mas aí você vai com quem? Com um arquiteto. O arquiteto, ele no olhar, não, isso aqui é um vão onde possivelmente ele está falando a verdade, pode ter um elevador aqui. Porque também esses lugares, se foram usados por pouco tempo, sofreram modificações. Agora, por muito tempo, é comum, por exemplo, vamos supor que eu e Rafane ficamos presas no mesmo lugar,
Mas eu fiquei 2 anos antes, a Rafane chegou depois. Que esse lugar tenha sofrido mudanças da minha, né, da época que eu fiquei para a época que ela ficou. Então é importante também você fazer trabalhos que remetam a prisões, a épocas das prisões diferentes, porque ela identifica as transformações que são feitas ali e o próprio, muitas vezes, amadurecimento daquele órgão repressivo usando aquele espaço. Então, durante muito tempo, esses lugares, e até hoje, eles são provas judiciais. Eles não são cenários onde a repressão aconteceu, eles são parte integrante daquela repressão. E eles são tratados dessa maneira. Não à toa, né, o próprio Instituto de Direitos Humanos do Mercosul tem medidas e direções sobre como tratar e como lidar, né, com esses espaços que foram muito também recuperados a partir do que a Elizabeth Zelin, uma socióloga argentina, chama de empreendedores de memória, ou seja, grupos como o Memorial Casa da Morte são empreendedores da memória, são pessoas que estão ali lutando pelaquela memória, dando significado a algumas coisas que às vezes aquela sociedade não quer mais falar, não quer, né, quer esquecer, e que ficam nesses empreendedores, que podem ser os vizinhos, podem ser professores, grupos de movimentos da sociedade civil, que vão, então, identificar. Depois da recuperação, a gente passa por um momento que é o que eu falei, de reconstrução, ou seja, o que a gente vai fazer naquele lugar? O que a gente quer lembrar? Quem a gente quer presente naquele lugar? Ele é um museu? Não. Muitos refutam esse nome de museus, mas ele tem um projeto, né? Porque as pessoas vão vir a esse lugar, as pessoas gostam de ir a um campo de concentração, as pessoas gostam de ir na Alemanha, na Polônia, né? É um centro de batalha, e gostam de ir a centros clandestinos de detenção. Tem uma ideia de que a história aconteceu aqui, então a gente quer ir lá ver. Então, o que a gente vai colocar? E aí entra também um outro momento, que é o momento da disputa. Disputa política. Que grupo vai ser contado? De história de quem vai ser contada ali? De que grupo político a gente vai contar? Qual é o lugar dos torturadores naquele lugar? A gente vai colocar isso, a gente corre esse risco? Então, por exemplo, vou dar campos de concentração. Dificilmente tem fotos de Hitler. Dificilmente. Há uma discussão, né? Para muito, não vai, você vai esconder o torturador, você vai. Mas desculpa, eu tiro o volume quando eu faço isso. Desculpa, a foto de Hitler não fica em Auschwitz? Não. Ou qualquer outro, mas muito raramente. Da valorização, né, de alguma manifestação, também porque para muitas vítimas aquela imagem causa, né, um impacto importante. É consolidado. Já é consolidado. A gente hoje tem muitas críticas a esses lugares, porque as pessoas parecem que vocês vão ver a gente falando, parece que é uma receita que todo mundo seguiu, né? Mas na verdade não é bem assim. Você vai ter gestões diferentes desses espaços, a quem eles atendem, qual era até o próprio espaço, né? É diferente de você ocupar um doicote, por exemplo, que era um centro, né, uma engrenagem repressiva muito forte no Brasil, do que você ocupar uma casa da morte. As histórias são diferentes e a forma como você recupera esse espaço também é diferente. Muitos, por exemplo, se recusam a fazer qualquer tipo de obra, qualquer tipo de intervenção no espaço, de construção, de anexos e de outras coisas. Por quê? Porque a visão é que descaracteriza aquele lugar. Então, a partir do momento que você entra, né, você pegou a chave, o que vai ser feito? A ESMA, por exemplo, na Argentina, que é o principal centro de repressão deles, eles ficaram um tempo discutindo o que ia ser feito ali. Chamaram especialistas do mundo inteiro para contar da sua experiência. Havia críticas de parte dos movimentos dos direitos humanos, nós vamos celebrar a vida, nós vamos falar da morte, como que nós vamos falar de quem passou por ali, como que nós vamos falar de quem trabalhou ali como repressor. Então, as ações são muito diferentes aqui. E é sempre muito difícil, porque você pode falar
onde você vai colocar o Ustra, por exemplo, hoje o Doicós de São Paulo, que era numa delegacia, ele passou por um processo já de identificação desde o período da ditadura, onde muitos vizinhos, inclusive, comentaram. Ele já foi recuperado e ele está sendo discutido hoje a criação de um memorial. Onde o brilhante Ustra, um torturador que Bolsonaro, né, homenageou quando votou no impeachment da Dilma, qual é o lugar dele? Que é o principal repressor daquele ali. Então, a construção, né, do que você vai fazer nesses espaços é sempre muito movido por política. Também o órgão que vai ficar responsável por gestar, né, gerir aquele lugar, porque a gente vive num país na América Latina onde a gente sabe que a democracia ela é uma permanente luta. Então, a quem vai ficar responsável por ali, porque você pode ter um governo de extrema direita que considere que aquilo ali não tem a menor importância, mande destruir, mande fazer um parque. Alguns dos lugares foram destruídos, né? No Rio de Janeiro, o próprio presídio de Frei Caneca, um dos presídios mais antigos da história brasileira. Hoje só tem um portal. No mesmo caso, o Carandiru, em São Paulo, o presídio Tiradentes, onde hoje você tem, né, portais, algum significado ali que se remete. Então, qual é a garantia, né? A gente não tem uma garantia de que aquilo ali vai ficar permanente, porque isso é típico também da nossa forma como a gente se relaciona com a democracia e tudo mais. Eu queria fazer com vocês também um balanço do que a gente tem em termos de lugares de memória hoje no Brasil. São Paulo é o estado que mais tem lugares de memória. Eles têm o Memorial da Resistência, que é o primeiro museu, né? Eles se reivindicam dessa forma também. Eles estão associados à Pinacoteca, que teve um projeto museográfico hoje bastante criticado, porque houve uma recuperação das celas. Então, não sei se vocês já foram lá, vocês chegam, a cela está quase que encenada ali, então, mas é um trabalho incrível do que você consegue fazer, né? Desde uma discussão do final dos anos 80, durante todos os anos 90, e quando ele abre, finalmente, no início dos 2000, né? Em 2002, ele abre como Memorial da Liberdade. O nome também, gente, é sempre uma polêmica. É Memorial da Liberdade, é Memorial da Resistência, como que você vai chamar? Eu, particularmente, não gosto de dar nomes. Eu acho, por exemplo, vai abrir a Casa da Morte, ex-Casa da Morte. Como é ex-ex, né? Ex, ela deixou de existir, ela não é mais a Casa da Morte, mas ela um dia foi a Casa da Morte. Né? Memorial da Liberdade, Memorial da Resistência, também é o que você quer lembrar, né? Você escolhe o nome já em diálogo com o que você está fazendo ali. Além disso, a gente tem essa expectativa do Doicode, de ser aberto. Ele hoje vocês conseguem agendar visitas, uma vez por mês eles têm visitas feitas por ex-presos políticos, pelo Núcleo Memória. Ele fica atrás da delegacia, a delegacia segue funcionando, então para chegar nele vocês passam pela delegacia, o que é muito representativo também, podem passar tranquilamente, então não tem, né, nenhuma expressão de recriminatória e nada disso, já estão acostumados àquelas visitas. E eles vão ter também o Memorial da Justiça, que funcionava no antigo prédio onde as pessoas foram depor. É um marco, né? E o Memorial da Resistência ele conseguiu fazer também livros onde ele foi localizando lugares em São Paulo de resistência, de repressão, de organização das esquerdas, onde ocorreram assassinatos. O próprio assassinato do Marighella tem uma pedra, né, um memorial em frente, do outro lado da rua, porque o prédio não aceitou colocarem na calçada, então está do outro lado da rua, mas tem uma placa que vira e mexe pichada. Eu não falei aqui, mas deveria ter dito, o Brasil tem muitas marcas de memória pela cidade. Às vezes a gente não se dá conta, né? Como o monumento do Marighella, o busto do Stuart Angel, que está no Rio de Janeiro, na entrada da Urca, na ciclovia Stuart Angel. O Rio, a cidade do Rio tem muitas ruas nomeadas com mortos e desaparecidos políticos, todos receberam nome. Praça em homenagem ao presidente da OAB na época da bomba, a própria OAB tem marcas ali, né, na sede histórica.
Tem o monumento ao Edson Luiz, o estudante assassinado em 68. A gente tem muitas marcas na cidade, mas que muitas vezes elas não provocam a gente a uma reflexão sobre aquela presença ali. Tem o busto do Rubens Paiva em frente ao Doicode, ao prédio, o antigo prédio do Doicode, que ainda é onde é o batalhão da Polícia do Exército, no Rio de Janeiro. Então, em frente ao portão por onde ele teria entrado e saído, você tem o busto, incomoda, na Praça Lamartine Barbo, porque a gente faz essas combinações, né? A praça não mudou de nome, mas o busto está lá. Incomoda. Incomoda. A gente que milita pela questão dos direitos humanos e pelos lugares, a gente espera mais, e a gente tem que demandar mais. Porque, de fato, embora tenha esse conjunto de monumentos, a gente tem poucos lugares abertos à visitação. Como eu disse, a gente tem o Memorial de São Paulo da Resistência, o próprio Doicode, que pode ser feita visita, o Memorial da Justiça ainda vai abrir. Em Salvador, a gente tem 2 fortes, o Forte do Barbalho, que é um forte onde ele tem uma série de projetos culturais e que também foi identificado graças aos vizinhos que mapearam ali, e também porque alguns presos ouviam, tem um preso que conta que ouvia uma pessoa que sistematicamente Lady Laura, então conseguiu identificar e tudo mais, a música do Roberto Carlos, mais jovens. E a gente tem, por exemplo, o Forte do Carmo. O Forte do Carmo é hoje onde a parte do Carmo, do lado do Pelourinho, é onde Salvador está acontecendo, né, gentrificando, todas essas disputas de lugares que a gente vive nesse mundo contemporâneo. Mas o forte que fica no final do Alto do Carmo é um forte hoje da capoeira, mas foi também uma prisão política e não há nenhuma referência a isso. No Forte do Barbalho, sim, há marcações, há uma antiga cela, as outras celas são ocupadas por ateliês, mas uma cela foi preservada e as marcações pelo próprio forte. O DOPS de Minas Gerais, uma delegacia como, né, a do Rio, e o Memorial da Resistência, que também era o DOPS, está para ser aberto, também é possível agendar visitas, diferentemente do Rio, que é um prédio dos anos 20, o prédio é um prédio modernista de BH, mas que também há uma preponderância importante nisso tudo, que é um protagonismo das universidades. Uma visão, o DOPS de Belo Horizonte, por exemplo, o diálogo é com a UFMG. Uma visão que, se ele cuidado pela universidade, um espaço democrático, em defesa da ciência e de tudo mais, ele teria um cuidado maior sobre casos de a gente ter governos de extrema-direita que recusem, enfim. No Paraná, a gente tem o Lume, que é um lugar de memória, que é uma antiga prisão, onde hoje funciona o judiciário, algumas partes do judiciário do Paraná. Então, é possível fazer uma sala, o prédio foi reformado, que também era um prédio histórico e que passou por toda aquela coisa que muita gente aqui também, como eu imagino, modernização, né, onde descaracterizou muito do lugar, mas que há um trabalho constante ali de memória. É o que a gente tem aberto, né? Agora, altos lugares, por exemplo, a Ilha das Flores, em São Gonçalo, você pode visitar, mas não há nenhuma referência à ditadura. A Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, que também foi prisão, você pode visitar o forte, mas não há referência, né? Ali. E outros lugares do Brasil onde você visita, que você sabe que ali foi algo importante da ditadura, como já falei, até o próprio Forte do Carmo, onde não há nenhum tipo de referência ali. Essa dificuldade de reconhecer aquele lugar como um espaço de detenção, um espaço onde ocorreram violações de direitos humanos. Há um movimento internacional para que isso seja feito. A própria OEA, a Organização dos Estados Americanos, muitas vezes nos processos que são apresentados à corte, recomenda que os lugares sejam identificados e recuperados e ocupados efetivamente. Mas é uma disputa importante sobre eles, e é uma disputa também da própria cidade. Recentemente, agora, eu estou fazendo uma rota, que é a rota do assassinato do Edson Luiz, no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. Ela começa do lado do Museu Histórico Nacional, porque o próprio nome Calabouço era uma referência ao calabouço que tinha, né? O museu era uma antiga fortaleza,
E ali havia um calabouço onde você tem prisões dos desvalidos, pessoas escravizadas que sofriam castigos ali, Quartejamento do Tiradentes. de tudo ali, né? Então é uma área muito significativa para o Rio de Janeiro, de ocupação indígena, né? Do próprio desmonte do Morro do Castelo. E a gente sai dali e é uma área, o centro do Rio é uma área muito boa para a construção de rotas, porque você passa pela ABI, pela Associação Brasileira de Imprensas, pela OAB, pelo Clube Militar. Então, o que você quiser fazer tá tudo muito próximo. O próprio DOCS também está próximo, o prédio do Automóvel Clube, que lamentavelmente está caindo, né? Largado ali, sem nenhum tipo de intervenção, onde o Jango discursou. Você tem possibilidades. Aí o roteiro ele é a partir de onde o calabouço não existe mais. Hoje ironicamente é o prédio do Ministério Público no território, né, aonde era. A gente teve 2 calabouços ali, né, para passagem da perimetral. É uma área também que sempre está passando por intervenções, o próprio desmonte dali do mercado municipal, que hoje só tem uma torre. Então, é uma disputa pela cidade que permite com que a gente identifique não só 68, quando Edson Luiz é morto, mas o que aquela região é representativa para o lugar, né? E para a gente do Rio de Janeiro e para quem faz. Então, e a gente vai até a Cinelândia, que é onde o corpo do Edson Luiz ficou exposto, onde fizeram a autópsia, né? Ele não foi possível. E vai passando por vários lugares, passa pela Santa Casa, que também é um prédio importante da história do Brasil e do Rio de Janeiro, ele é identificado, declarado como morto na escadaria da Santa Casa, passa pela Casa do Estudante do Brasil, onde tem um monumento em homenagem a ele, e você vai andando porque o corpo foi levado, então a gente faz o circuito do corpo até a Cinelândia, que era o prédio da antiga do Estado da Guanabara. A Via Cruz do corpo, é isso. Né? E eu tenho feito muito com escolas, né? Os alunos sempre falam assim, mas eles carregaram o corpo daqui até lá, né? E a gente vai passando. Ali você tem a agência do SNI, que funcionava no prédio do Ministério da Receita Federal, né? Que está também abandonado não, né? Está pouco utilizado. O escritório do Sobral Pinto, tudo isso está naquela região, até a Cinelândia, onde também ainda não existem mais os grandes cinemas que na época botaram, né? Porque o legal de pensar também os lugares e a cidade é que é uma cidade que interage. Então, os cinemas que foram botando a Noite dos Generais e tudo mais. E, para surpresa dos alunos, a mesa onde o corpo do Edson Luiz ficou está lá ainda, e eles ficam olhando assim, adolescentes, né? Marca de sangue, procuram tudo. Mas é sempre muito, muito interessante fazer essa visita com eles. E é uma visita hoje do que a gente chama, né, para esses lugares de turismo de memória. As pessoas gostam de ir nesses lugares. Auschwitz, por exemplo, é um dos lugares mais visitados da Europa. E aí, quando eu fiz essa rota, foi curioso que saiu uma matéria no dia, aquelas coisas, historiadora, cria rota, não sei o quê. Eu recebi 3 propostas de venda da rota para a agência de turismo. Fiquei pensando, gente, ninguém nunca me ofereceu dinheiro para nada, né? Chegou meu dia, brinquei, né? Mas não, falei, gente, o roteiro tá ali, não é meu, né? Qualquer pessoa pode usar e fazer. E eles ou querendo me contratar para fazer para turismo. Eu falei, gente, se eles na hora leram e me escreveram, é porque há demanda. Eu acho que né? você tem razão. É uma tendência das coisas não ficarem submersas. Campo de batalha de Segunda Guerra Mundial. Estão vivendo isso. Né? As pessoas gostam, têm interesse. A ideia de a história aconteceu aqui. Nós chamamos de museu de percurso. Percurso que eu estou fazendo é o de território também, né? Ali, que eu também. Porque é uma experiência, né, minha ali. O prédio da Uni não existe mais. Eu moro do lado do antigo prédio da Uni. Memória, né? Porque, né? E é uma época que também eles vão descobrindo a cidade, porque as pessoas também circulam. A gente tem uma falsa ideia de que as pessoas circulam mais, as pessoas circulam menos, porque faz muita coisa online. Eu ia, por exemplo, quando eu fiz graduação em Niterói, eu morava em Niterói, eu ia à Biblioteca Nacional, eu ia ao Arquivo Nacional, não tinha jeito. Então, você
Não tinha internet, você tinha que descobrir, parando em banca de jornal, né, para o jornaleiro. Olha, como chega aqui, como é a rua tal, e você vai descobrindo a cidade. Hoje em dia, essa circulação, principalmente dos mais jovens, ela é bem menor. Né? A figura do boy, por exemplo, que muita gente começou a sua profissão, a sua trabalhar, não existe mais, que era também um momento de descobrir a cidade. E aí para mim, eu acho que é um ponto importante, que é mostrar que há interesses por esses lugares. E há interesse dessa ideia de turismo, das pessoas irem. Então, eu já levei escola, já levei colegas, já levei turma da UF, gente que me escreve, vai ter visita, quero ir. Eu falei, gente, tem que agendar, eu não faço periodicamente, né? Então, é só marcar. Então, é importante a gente ver, né, que eu acho que é não ter medo de enfrentar o tema ou um lugar, porque há interesses diversos ali. E há também interesses sobre como a gente vai ocupar esse lugar, né? Eu acho que a gente pode falar muito sobre a repressão, mas a gente também pode falar sobre solidariedade, a gente pode falar sobre resistência. Esses lugares têm muito também a nos ensinar a partir de como a gente pensa o projeto a partir do momento em que a gente recupera. Né? Você pode contar as histórias dos presos políticos a partir da solidariedade, da resistência, ou também, que é a importância, a partir da dor, né, do luto, da perda, de viver uma situação limite, a possibilidade de você ser morto a qualquer momento. Então, eles têm N possibilidades. E é também um momento onde você demanda por justiça, porque ele fica ali, ele é incômodo de visitar, e ele não tem que ser um lugar prazeroso de ir, ele é incômodo, né? O que a gente hoje também chama, depois de que você ocupa esse lugar, de um lugar de memória e consciência. A ideia é que a pessoa não saia dali da mesma forma que ela entrou, ela de alguma, né? Você não pode, inclusive hoje discussões de pessoas que vão a esses lugares tiram fotos sorrindo, né? Fazendo pose. Teve um comediante, acho que ele é alemão, esqueci o nome dele, que ele fez até uma sátira, ele pega as fotos, né, principalmente de gente visitando áreas de campos de concentração, e ele coloca a pessoa numa pose, por exemplo, gente, poses de yoga, quem faz pose de yoga num monumento aos judeus mortos pelo nazismo? E aí ele bota em cima de cadáveres, então ele pega fotos de época e bota, né, quem vai entrar embaixo da placa, o trabalho liberta em Auschwitz, fazer um maior sorrisão, né? Então, a ideia também é que, ao visitar esses lugares, que a pessoa, que aquele lugar promova a empatia, aquelas vítimas, que aquele lugar promova uma transformação na ideia, né, utópica nossa, que aquilo nunca mais aconteça, né? Que a gente nunca mais viva uma ditadura, que a gente nunca mais viva a experiência de um campo de detenção e extermínio, e que a história e aqueles lugares, eles podem contribuir para essa construção. Bom, não sei se eu ver se eu estou no meu tempo. Estou no meu tempo. Obrigada, gente. Então, gente, a gente vai abrir agora para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quem estiver também online, às vezes, se quiser fazer alguma pergunta para a Samantha. A gente não vai estender muito, porque a Samantha vai voltar para o Rio. Não, pode fazer pergunta. Mas pode fazer pergunta. Eu não fiz minha propaganda, meu merchan. Eu tenho uma conta no Instagram, que é Lugares de Memória _, aonde eu posto as fotografias que eu ia trazer hoje, mas eu esqueci o pendrive. Para deixar anotado. Tá. Que é onde tem uma série dessas, né, das fotografias de vários tipos de lugares de memória, mas sempre relacionados a ditaduras e violência política, com algumas exceções, como nem é uma exceção, me equivoquei. Por exemplo, Quilombo de Palmares, que é um ponto também importante da redemocratização no Brasil, desses outros lugares. Então, se vocês puderem lá seguir. Lugares de Memória _. Só fala que tem internet. Minha filha estuda história. Sua filha estuda história? Aqui? Aqui não sempre, eu queria que ela fosse na UF. Mas rapaz, Sabe? tem mestrado, doutorado para ir para a UF. Minha mãe foi professora. Da UF? Foi. De história? Não, de literatura. Conheço pouca gente na O literatura. São Rosalino foi professor dela Ó, na Universidade do Brasil. na UFRJ. Que é a Minha UFRJ. origem na UFRJ. E ela foi aluna de Manuel Bandeira e Jorge Lima.
Nossa, sua mãe gastou, hein? Tirou onda. Eu adorava minha mãe. Gostava de fazer charme também, poeta, né? Então, muito interessante isso. Isso é muito importante a sua pesquisa. Obrigada. É muito importante. É resgatado É muito importante isso. e multiplicado, né? Que houve na E Colômbia. cada vez mais você tem notícias de que foi descoberto um lugar, que tinha testemunhos, mas que não conseguiam mapear. E aí, por alguma coisa, um documento, né, um arquivo novo que é encontrado, você consegue localizar. Eu queria te perguntar uma coisa, professor, sobre. Eu fiz uma associação na minha cabeça sobre os